A escolha do tema está diretamente relacionado ao que fora exposto pela nossa colega doutora Marina, que é a questão do uso dos robôs que acontece em razão das licitações eletrônicas. Hoje, as licitações eletrônicas elas não representam uma inovação somente no Estado brasileiro, mas ainda semana passada, quando estava num congresso espanhol, lá se falava das licitações eletrônicas também na Espanha. E se falava das mazelas das licitações eletrônicas. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas quanto ao pregão eletrônico no nosso Estado brasileiro, porque nós estamos falando de um Estado onde há uma distância de mais de 4 mil quilômetros entre um município e outro município, bem isto falando em linha reta. Falando e trazendo em questão por estradas, estamos diante de mais de 6 mil quilômetros. Isso poderíamos pensar lá no estado, lá perto, lá no Rio Grande do Sul, lá no final do Rio Grande do Sul, e outro, seja lá para o lado do Acre ou ainda da querida Roraima. Mas a licitação eletrônica está aí, e nós não podemos nos afastar da licitação eletrônica. Mas nós temos que entender e trabalhar com inteligência as licitações eletrônicas. Entender e trabalhar com inteligência as licitações eletrônicas não significa colocar regras que são pueris, regras que simplesmente beiram, a que nem diz a nossa doutora Marina, uma licitação da sorte, ou ainda a um verdadeiro despautério, para não dizer outras palavras, como hoje nós temos na questão do momento randômico no pregão eletrônico especificamente. Ora, tudo bem, mas o que fazer? O uso de robôs será adequado? Será que o momento randômico, para relembrarmos historicamente a licitação à vela, será que nós vamos continuar com essa licitação à vela, conforme nós tínhamos na licitação em tempos históricos? Ora, qual a lógica da licitação eletrônica e a lógica dos sucessivos lances? Ora, temos que compreender a razão desses sucessivos lances. E a razão desses sucessivos lances é a obtenção da proposta mais vantajosa. Neste momento, não vou nem abrir aqui um parênteses que eu gosto muito de realizar, a diferença que hoje nós temos entre menor preço e melhor preço. Algo que tem levado nós começarmos um pregão, às vezes, com um café damasco e terminarmos com o café da terra, né? Ou seja, será que nós estamos contratando bem? Eu acredito e tenho quase convicção, certeza que não estamos contratando bem. Tudo bem, mas e se vamos trabalhar com as licitações eletrônicas, e acho um pouco complicado trabalhar com as licitações eletrônicas de maneira disseminada para todo e qualquer caso, para todo e qualquer rincão do Brasil, porque acho que em alguns municípios pequenos a licitação eletrônica não é boa. Não vejo o problema com relação à transparência, muito pelo contrário, a transparência e a licitação eletrônica é fantástica. A questão da publicidade é fantástica. O problema não está na licitação eletrônica em si, o problema está na execução dos contratos decorrentes da licitação eletrônica para pequenas realidades. Mas, às vezes, o pessoal não percebe isso por não estar no dia a dia prático, mas sim no aspecto teórico tão somente. Já que para a figura, para o agente, às vezes, do pregoeiro, ou às vezes para uma escrita, para um artigo, a licitação eletrônica funciona muito bem. Tudo bem. E o que os robôs têm a ver com as licitações eletrônicas? É porque os licitantes, no afã de obterem sucesso, obterem lucro, o lucro não é demoníaco, o licitante tem que obter lucro mesmo, né? Ele não está numa benevolência para trabalhar com o poder público, ele acaba utilizando artimanhas e ferramentas a fim de aumentar a probabilidade do seu êxito. Ou seja, e na licitação eletrônica, isso acaba desencadeando com o uso dos robôs. O que são robôs? São softwares adquiridos, contratados por licitantes, e eles acabam os auxiliando durante a disputa na fase externa, mais precisamente durante os lances. Isto porque, para que ele possa competir com outro licitante de maneira mais rápida, de maneira mais automática, a fim de cobrir a proposta do outro, já que o momento randômico está aí, e o momento randômico pode acabar a qualquer momento, a partir do momento em que foi dado o start. Tudo bem. Ah, certo.
O uso dos robôs tem sido repudiado pelos tribunais de contas, que falam que os robôs atrapalham e acabam violentando o princípio da isonomia, já que alguns têm e outros não têm robôs. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar no dia a dia da labuta advocatícia, é um tanto quanto difícil nós falarmos e afirmarmos de maneira peremptória que aquela licitação teve robô e aquela licitação não teve robô por parte de algum licitante. Isto porque, para que fizéssemos uma afirmação peremptória e para que um julgador, inclusive seja na esfera administrativa, por exemplo, um pregoeiro ou uma autoridade superior diga teve robô, ou uma autoridade judicial fale teve robô, ele precisa de uma perícia, precisa de um trabalho técnico, de um expert para poder entrar no sistema e avaliar a presença do robô. Ah, não, mas o fato é que alguns robôs, eles deixam um rastro, ou seja, eles sempre deixam a mesma margem. Ora, pessoal, isso nós estamos falando de robôs desatualizados. Ora, a inteligência artificial vem pela inteligência humana e os robôs mais avançados já não dão a mesma margem, já não dão a mesma diferença de R$3, já não dão a mesma diferença de 3 centavos. Eles fazem alternado, justamente para que não haja e não sejam pegos. Ora, então como resolver essa situação? Será que a regra dos 3 e dos 20 da Instrução Normativa número 3 de 2011 do Ministério do Planejamento, que foi alterada posteriormente em 2013, é suficiente? Será que o CAPTCHA é suficiente? Ora, o que nós devemos fazer? Nós temos algumas alternativas. Nós temos a alternativa de tentar combater as consequências ou combater as causas. Eu digo que a gente não combate consequências, a gente vem a repelir consequências. Como assim repelir consequências? Como existem projetos legislativos atualmente em trâmite no Congresso Nacional que vêm a colocar uma hipótese específica de infração administrativa em sede de licitações e contratos para aquele licitante que for pego com robô. Ou seja, para que deixemos bem claro que essa é uma conduta inidônea e que isto, então, ensejará uma sanção administrativa. Será que basta? Será que é necessária ter uma normatização nesse sentido? Ora, isso, me parece, é repelir consequência. Nós precisamos estar à frente, nós precisamos combater causas. E para combater causas, eu sempre gosto de fazer... Eu sempre gosto de fazer as falas propositivas. E aí eu estabeleço 4 possíveis soluções. Ora, tudo isso para não passar o horário, né? E aí a Siri já me avisa, né? Mas quais seriam essas 4 proposições? Por enquanto só deu a metade do horário, né? Então ela já avisou aqui. Mas quais seriam essas 4 proposições ou 4 alternativas? A primeira proposição é a proposição estabelecida e que for aqui mencionada e externada pela doutora Marina, que já foi adotada pelo BEC de São Paulo e adotada por tanto tempo já na Sabesp em São Paulo, que é uma prorrogação automática a partir do momento em que exista um lance. Existe um lance, prorroga-se automaticamente, a fim de que se continue, por sua vez, então, essa competitividade e a busca no afã da proposta mais vantajosa. Será que esta alternativa é boa? Me parece boa. Esta é uma de 4 alternativas que eu proponho. Claro que essas 4 alternativas, eu não posso aqui me furtar, eu abro um parêntese. Que parêntese que eu abro será que o momento randômico é legal? Isto porque foi previsto em decreto, isso tem previsão em decreto, e a lei, lá 10.520, no artigo 4º, traz o procedimento e em nenhum momento fala de momento randômico. E o artigo 4º não trata só de pregão eletrônico, ele trata de pregão presencial e pregão eletrônico. Fechando esse parêntese sobre a legalidade ou não do momento randômico, inclusive, venho a fazer a segunda proposta, a segunda alternativa. E qual seria essa segunda alternativa? A segunda alternativa é que a gente fosse num pregão eletrônico para igual à regra do pregão presencial. Ou seja, não houvesse aquela oferta de lances de todos ao mesmo tempo, mas sim que o pregoeiro fosse consultando no próprio sistema operacional, licitante a licitante, para que houvesse a diminuição do valor e, a partir do momento em que ele não tivesse mais
a sua possibilidade, porque ele não entende mais adequada ou não entende mais possível do ponto de vista técnico ou de valor, que ele possa cobrir aquela proposta, ele declinaria. Ou seja, a segunda proposta é transformar este procedimento igualzinho está sendo realizado e sempre foi realizado no pregão presencial, que seria a regra, por sinal, me parece mais legal do ponto de vista do artigo 4º da Lei 10.520. A terceira proposta, ou terceira alternativa, que eu proponho é, ora, se nós temos o fundamento, a ratio decidente dos acórdãos do Tribunal de Contas da União e de que todos aqueles que repudiam o robô é que alguns têm e outros não têm robô, é simples. Oferta um robô livre para todos os licitantes. Ou seja, o sistema deixa um robô como uma ferramenta à disposição de todo e qualquer licitante. Aí não se terá uma disparidade de armas entre os licitantes. Vai ser um robô oficial, um robô que todo mundo que quiser pode baixar e utilizar durante a disputa. Ora, nada mais justo. Não tem aqui qualquer discriminação ou qualquer fato de discrimen entre os licitantes. E a quarta solução, que me parece a que eu sou mais tendencioso a aceitar e que eu gosto e que tenho defendido já há alguns anos, há mais de 5 anos, é que depois veio no regime diferenciado de contratação, que é a ideia de uma disputa fechada-aberta. Ou seja, um modo de disputa fechado-aberto. Isto quer dizer, os licitantes num pregão eletrônico ou numa outra licitação eletrônica ao qual o nome se dê, ou qual modalidade se dê, ou se não tiver modalidade, dependendo, eles disputariam os lances. No momento em que a situação ficasse um pouco morna, o pregoeiro sentisse que estava um pouco morna a situação, ele então colocaria no sistema um aviso e diria a todos os licitantes, nos próximos 2, 3 minutos, todos deverão dar a cartada final. Vão dar a última proposta, a qual estará fechada dentro do sistema e ela vai abrir quando encerrar esse período. Vamos imaginar de 3 minutos, quando der 180 segundos, ou se for 2 minutos, quando der 120 segundos, vai ser aberta a proposta final de todos os licitantes. Ou seja, qual que era a ideia do momento randômico? Diminuir a gordura, queimar a gordura dos licitantes. Quando eu faço essa proposta fechado-aberta, ela vai acabar atingindo, estando no mesmo raciocínio da questão de diminuir a gordura, porque todos vão para o seu limite. E aí nós vamos, então, ter a busca da proposta mais vantajosa com uma equiparação, com uma isonomia de armas, né, e de maneira muito clara e transparente a todos os licitantes. Ou seja, essas são 4 alternativas para que nós venhamos a evitar esta continuidade da disputa, essa ideia de uma questão do momento randômico ser ainda um fator de perene, podemos assim dizer, de insucessos nas nossas licitações, porque creio aqui que aqueles que são agentes públicos talvez já tenham visto um momento randômico terminar em 2 minutos, em 3 minutos, em 1 minuto e meio, em 4 minutos, e aqueles que advogam ou são licitantes sabem que muitas vezes eles poderiam ofertar uma proposta melhor, porém o momento randômico fez com que ele não ganhasse a licitação ou ganhasse uma licitação mesmo sem a sua proposta mais vantajosa ofertada ao poder público, porque ele guardou na manga para que pudesse queimar ainda durante o transcorrer. Ora, pessoal, posto isto, o que eu gostaria de trabalhar nessa ideia das licitações eletrônicas e dos robôs, vendo que a ideia dos robôs não deve ficar adstrita ao pregão, haja vista as demais modalidades ou regimes especiais eletrônicos que nós temos, é que nós temos que trabalhar e reinventar diante da tecnologia. Por isso que, até o artigo que eu propus no livro que está sendo lançado aqui pela Comissão de Licitação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina, eu concluí dizendo que melhor do que discutir inovações não palpáveis ou importadas, às vezes até copiadas na literalidade de regimes jurídicos alienígenas, é inteligente combater as causas a partir de soluções eficientes, e na grande maioria simples.
E, aproveitando o momento, já deste convite e desta fala, e prometo que o momento final aqui, para não cansá-los e vocês terem posteriormente a palestra e os demais debates, bem como a palestra de encerramento desse dia depois do professor Juarez Freitas, eu adaptei um poema, uma poesia, sobre a necessidade ou desnecessidade de um novo marco regulatório de licitações ou de novas normas de licitações. E, claro, que não tenho aquela expertise de poeta, né? Mas, pelo menos, sou, talvez, meio tentado a fazer, né? Pelo menos, reconhecer já as dificuldades já é uma virtude. Mas digo das seguintes palavras: no Brasil, qualquer descontentamento é só fazer legislação, como se a cultura e a falta de instrução desaparecesse num vão. Escândalos e burocracia são motivos para uma ilegítima revolução, mas não basta rebelar sem alterar o pensamento e a concepção. Da mesma forma, atualmente, em alguns casos, há gincana na licitação. Benoit já ensinava que com brincadeira não se faz boa contratação. Por tudo isso e diante da extensa e confusa normatização, lei, decreto, portaria, instrução normativa e até resolução, agora a lei das estatais permite marco regulatório que cada empresa faça a sua regulamentação, só nos resta estudar, refletir e focar na instrução e capacitação. Para tanto, a OAB de Santa Catarina faz o seu papel com este seminário da Comissão de Licitação. Muito obrigado.